Meus irmãos, é uma alegria mais uma vez nós estarmos na casa de Deus para estudar acerca dos milagres de Jesus. Desta feita, nós estamos aqui com a Bíblia aberta em Lucas, capítulo 9, do verso 28 até o 36, conforme a leitura que já fizemos. Nós estamos estudando uma série de milagres que Jesus vem realizando. Nós mostramos que os seus milagres, eles começam ali na Galileia, mas Jesus teve muita dificuldade de exercer o seu ministério na Galileia por causa da incredulidade das pessoas que o conheciam. Depois ele vai para a Judéia, e lá na Judéia ele enfrenta muitos religiosos. Ele volta para a Galileia, enfrenta os mesmos problemas. Ele vai para Pérea, e lá na Pérea é que o seu ministério é ainda um pouco menor. Os irmãos devem lembrar que na Pérea ele libertou um jovem que estava possesso de demônio. Os demônios entram nos porcos, é um prejuízo financeiro terrível. Jesus não pode ficar ali em Decápolis, ele vai para Tiro e Sidom, ele vai até Genezaré, e ele passa um bom período lá em Genezaré, onde ele opera muitos milagres. E as pessoas estão procurando Jesus por causa dos milagres que ele está realizando. Jesus está realizando muitos milagres, e Jesus está sendo conhecido entre as multidões, entre as pessoas, entre os povos, como que um santo milagroso, como alguém que opera muitos milagres. Mas ele é comprimido pelo próprio Espírito Santo a voltar. Jesus é consciente de que a sua obra principal seria o Calvário. Vou repetir: Jesus não veio simplesmente para tirar as dores do nosso corpo. Jesus veio para refazer o caminho de volta para o Pai. E isto só seria possível através de uma morte vicária, morte oferecida na cruz do Calvário. Então ele está agora regressando, ele sai lá de Genezaré, já consciente de que a sua caminhada é longa. Eu estou dizendo que a via sacra de Jesus, ela não começa em Jerusalém. Na verdade, a via sacra de Jesus começa ainda na eternidade, quando ele decide-se vir ao mundo morrer por nós. Pois bem, ele está voltando desde Genezaré, ele está voltando, a sua viagem agora é chegar de volta a Jerusalém. Mas na beira do caminho ele começa uma discussão teológica. Ele começa a discutir alguns assuntos acerca da cristologia, acerca da sua identidade. Quando ele pergunta a Pedro: Pedro, quem os homens dizem que eu sou? E aí Pedro disse: olha, o senhor está operando tanto milagre, que tem gente aí que está dizendo que tu és Elias, outros estão dizendo que tu és João Batista, outros estão dizendo que tu és um dos profetas. E aí Jesus vai discutir com Pedro acerca dessas coisas. Depois Jesus vai falar sobre a missiologia. Os escribas estão ali, e eles estão muitos dias discutindo assuntos de ordem teológica. Até que passaram-se depois dessas discussões uns 8 dias, e Jesus disse assim: vamos orar. E ele seleciona três. Ele seleciona João, ele seleciona Pedro e ele seleciona Tiago. E diz: vocês três, vamos ali, vamos para o monte orar. Só que os discípulos estão muito cansados, eles estão quebrados do sono, eles estão fisicamente acabados. E aí quando Jesus sobe para orar, e Jesus ora com intensidade, aqueles 3 discípulos aproveitam para tirar uma soneca. Eles estão dormindo, e quando eles se acordam, eles percebem que Jesus não está sozinho. Eles veem que Jesus está ali com 2 seres como que angelicais, e eles identificam que está ali Jesus, está ali Elias e está ali Moisés, os 3 conversando. E os 3 conversavam acerca da morte de Jesus. Quando eles despertam, que eles veem aquela cena, que eles veem Jesus conversando com Moisés e com Elias, eles se maravilham, eles se levantam assim empolgados, eles olham para Jesus e percebem que o rosto de Jesus está transfigurado. O rosto de Jesus tem um brilho que sai de dentro do rosto de Jesus,
que tomou todas as suas vestes e Jesus está brilhando como se fosse o sol. Aí Pedro se levanta assim num sopapo e diz assim: Senhor, é tão bom estar nesse lugar. Deixa eu fazer aqui 3 barracas, deixa eu fazer aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para o Elias. Mas quando ele sugere fazer isso, vem uma nuvem, e a nuvem toma de conta daquele lugar, e quando os discípulos menos percebem, eles estão envolvidos por aquela nuvem, e dentro da nuvem sai uma voz, e a voz diz assim: este é o meu filho amado, a ele escutai. Depois desta voz, a nuvem vai como que saindo, e aqueles outros 2 personagens do Velho Testamento não estão mais ali. Está ali apenas o Senhor Jesus Cristo, e os discípulos ficam maravilhados com aquela experiência. Eles ficaram tão estarrecidos com o que eles viram, que eles não conseguem comunicar com os colegas o que foi que aconteceu. De sorte que eles só vão divulgar isso aí depois que Jesus morre e ressuscita, é que eles vão contar essa experiência com os demais. Alguém pergunta: pastor Jaime, a gente pode aprender alguma coisa com esse milagre, com essa cena, com esse episódio? Sim, meus irmãos. Quantas lições preciosíssimas nós podemos tirar disso. Vamos ler versículo por versículo e ver o que a gente aprende em cada um desses versículos. Eu vou pedir à igreja para ler no 2. Permaneça com a sua Bíblia aberta. Culto de doutrina é o culto da exposição das Escrituras. Culto de doutrina é o culto da Bíblia aberta. Não é o pastor que prega, é a Bíblia quem fala, né? Vamos só mostrar o que a Bíblia está falando. Vamos ler no 2, bem bonito? Vamos lá. 1, 2. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. Perceba o que está dizendo. O texto está dizendo assim: aconteceu que quase 8 dias depois dessas. Que palavras, pastor, são essas? Da discussão de ordem teológica que Jesus e os discípulos estavam tendo com os escribas. Os escribas, os mestres da lei, era o povo que prezava pelos ensinamentos de Moisés. E eles passam algum tempo discutindo com aqueles escribas. Alguém até pergunta assim: pastor Jaime, a gente é para discutir questões teológicas? Inclusive algumas pessoas que são contra a teologia, algumas pessoas que são contra as discussões de ordem teológica. E eu lembro de uma época no Brasil que inclusive se proibia os obreiros irem para seminário teológico. Os irmãos já sabem que eu não tenho um problema com teologia. O vosso pastor é teólogo, formado em teologia, pós-graduado, professor de teologia. E por que eu estudo teologia? Porque eu vejo o próprio Cristo gastando tempo discutindo com os professores e com os mestres da lei daquela época. Agora tem o seguinte, deixa eu dizer, Jesus não gastou todo o seu ministério com discussões infrutíferas. Pelo contrário, perceba, Jesus está discutindo, mas ele sabe a hora de parar a discussão. Porque existem algumas discussões de ordem teológicas que elas são intermináveis, elas não têm fim. Exemplo, as pessoas querem saber sobre arminianismo e calvinismo. Quando é que vai terminar uma discussão teológica dessa? O que eu aprendo com Jesus neste versículo é que a gente não pode perder o nosso tempo conversando com um assunto que a gente não domina e que não temos todas as respostas para ele. Existem coisas mais importantes do que discussões teológicas intermináveis e infrutíferas. O que, pastor? A exemplo, a vida de oração.
Jesus está discutindo teologia, e quem estuda teologia sabe que é bom discutir teologia, mas chega um momento em que ele para e diz: pronto, se vocês quiserem ficar discutindo a teologia, pode ficar, porque eu vou para o mais importante, eu vou para a oração. Escute, irmão, a vida cristã, ela não consiste em discussões teológicas. A vida cristã, ela obrigatoriamente consiste numa vida alicerçada pelo ministério da oração. Quem está entendendo o que Deus está dizendo hoje aqui, diga amém. Uma outra coisa que eu quero frisar aqui, é porque Jesus é consciente de que de agora em diante o seu desafio é o Calvário. Jesus sabe que está prestes a enfrentar a morte, o Calvário. Não há dúvida, é o maior desafio de Cristo. Jesus nunca se esquivou de fazer a vontade do Pai. Nunca foi difícil para Jesus fazer a obra de Deus. Jesus nunca colocou dificuldade para fazer coisa alguma, exceto quando ele vai enfrentar o Calvário. Quando ele vai enfrentar o Calvário, ele está enfrentando os seus próprios temores. Vou repetir: enfrentar o Calvário para Jesus foi um grande desafio. Ele não enfrentou o Calvário assim como se não fosse nada. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele angustiou-se, ele suou gota de sangue. Ele inclusive orou dizendo: Pai, se for possível, livra de mim este cálice. A Bíblia chama o Calvário de a agonia de Cristo. O Calvário é chamado na Bíblia de a paixão de Cristo. Ele temeu, ele não teve medo, mas ele temeu, as suas emoções sentiram. Ele sabia que o maior desafio que estava para frente era enfrentar a cruz, era enfrentar o Calvário, era enfrentar a própria morte. E quando Jesus sabia que ia enfrentar este vale, ele não se esquivou e nem se escondeu e nem se amargurou. Por quê, pastor? Porque tem gente que quando sabe que vai passar por uma prova, ele começa a chorar, ele se entrega à angústia, ele se tranca num quarto, ele se entrega à depressão. Jesus não, Jesus fez o contrário. Jesus disse assim: eu vou enfrentar o Calvário, então vou precisar de força, e se eu vou precisar de força, eu vou subir no monte da oração. A oração é o meio pela qual Deus nos prepara para enfrentar os vales que tem pela frente. Escute, irmãos, o diabo trabalha com medo. Quando a gente descobre que tem um desafio, um problema para resolver, os irmãos sabem o que eu estou dizendo. Tem um negócio para você resolver, e você sabe que não tem como se esquivar. Você inclusive já orou: meu Deus, se possível, passa de mim esse cálice. Aí Deus diz assim: vou passar não, você vai ter que enfrentar isso. O diabo aproveita esse momento para tentar imputar em nós medo, em nós temor, para a gente se acovardar, para a gente recuar, para a gente desistir. Mas Jesus nos dá um exemplo mostrando como é que a gente faz para enfrentar os nossos medos. A gente sobe o monte para orar, vai falar com Deus, porque é lá que o Senhor nosso Deus nos dará vitória. Quem está entendendo o que Deus está dizendo? Você não precisa se esquivar, você só precisa orar. Me ajude a pregar. Cutuca o crente aí que está do teu lado, acorda ele se for necessário, e diga assim: você não precisa se esquivar. Diga mais forte, diga assim: não tenha medo não, irmão, é só orar. Quem nos ensina isso, pastor? Jesus nos ensina isso. Ele sabia que ele tinha que enfrentar o Calvário, então ele foi orar. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é porque a gente está perdendo o hábito da oração. Os nossos cultos de orações estão vazios.
E aí a gente quer enfrentar demônios. Se a gente não consegue enfrentar nem os nossos próprios medos, precisamos nos revestir de oração. Aleluia. Me ajude a pregar. Diga para a pessoa que está do seu: incomode esse crente. Ele está no culto de doutrina, é para ser incomodado mesmo. Diga para ele: você precisa se revestir mais de oração, irmão. Outra coisa que me chama a atenção nesse texto é porque Jesus tinha 12 discípulos. Quantos discípulos Jesus tinha, irmãos? Quantos discípulos eles tinham? Mas ele chama só? Ele chama só? O que Jesus está nos ensinando? Jesus está nos ensinando que ele é consciente de que na hora da oração não dá para contar com todo mundo, porque nem todo mundo é da oração, nem todo mundo desenvolveu ainda a consciência de que a gente precisa orar. Alguém pergunta assim: pastor, semana de oração, cadê os obreiros que não vêm orar? Pastor, semana de oração, cadê as irmãs de oração que não aparecem para orar? Pastor, semana de oração, cadê a mocidade que não aparece para orar? Irmãos, oração é só para quem tem propósito. Oração é só para quem... Eita glória, eu vou esticar o negócio bem direitinho. Oração é para quem tem raiz. Oração é para quem quer ter intimidade com Deus. Oração é para quem quer negócio para morar no céu. Oração é para quem ama Deus mais do que muitas outras coisas. Ela é massa, né? Jesus sabia, e Jesus estava contente só com 3. E eu quero dizer que o pastor Jaime também está contente só com os que ele pode contar. Eita Jesus. Mas agora eu quero contar com você também, viu? Aleluia. Me ajude a pregar. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim: Deus quer contar contigo na oração, irmão. Deus quer contar contigo na oração. Eu vou dizer uma outra coisa aqui, irmãos. Pode até estar fora do contexto, mas lembre, oração não é para todo mundo, viu? Oração não é para todo mundo. Cuidado com quem você está pedindo oração. Vou repetir: cuidado com quem você está pedindo oração. Porque tem gente, eu vou dizer, irmão, que você que quer saber qual é o teu problema, diz: mulher, me diz que eu vou orar por tu. Às vezes é só para colocar a tua causa na rua. Irmão, às vezes mulher não pede oração. Pra que? Eu sei que fofoqueira és tu. Cuidado, irmão, cuidado com quem você está confiando. Às vezes a gente chega com tanta inocência: irmão, ora por mim, eu estou passando um problema, estou passando aí uma tentação, estou passando isso. Aí na hora que você dá as costas, o irmão sai: ó, ei fulano, tu tá sabendo? Ei fulano, tu tá sabendo? Irmão, esse negócio de... eu estou sentindo de Deus de frisar esse negócio aqui, viu? Cuidado com quem você está confiando os teus segredos. Você precisa identificar quem é que é de oração. Aqui nessa igreja tem gente de oração. Tem ou não tem, irmão? Tem ou não tem, irmão? Vixe, o povo duvidou. Aleluia! Mas aqui tem gente de oração. Gente que você pode contar, gente que você pode confidenciar, gente que você pode compartilhar. Agora não vai compartilhar as tuas necessidades com todo mundo não, porque tem gente que... Eita Jesus, vamos para frente, irmão. Vamos para o verso 29, né? Todo mundo junto no 2. 1, 2. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. Repita comigo, diga assim: estando ele orando. Estando ele orando. Aí quando ele estava orando, o seu rosto transfigurou-se. Perceba, não se transfigurou antes de orar. Ele não foi orar porque estava transfigurado. Era enquanto ele orava que o seu rosto mudou. Escute, a oração, ela tem o poder de mudar as coisas, inclusive de mudar a nós mesmos. E eu preciso explicar o que é isso aqui,
porque isso se assemelha muito ao que aconteceu no Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós temos um exemplo muito parecido com esse. Olha o que está acontecendo. Jesus está orando e o seu rosto começa a brilhar. Esse brilho desce para suas roupas e ele fica muito resplandecente, muito brilhante. Quando a gente lê isso aqui, a gente lembra de Moisés, né, irmão Dinho? Moisés que subiu ao monte para orar, e a Bíblia diz que Moisés conversava com Deus face a face. Apenas uma nuvem ficava entre Deus e Moisés. Do lado de cá, Deus, uma nuvem, e o Moisés do lado de lá. E quando Moisés conversava com Deus, quando ele descia do monte, o Moisés vinha com o rosto brilhante. Escute, quando Moisés vinha da oração, tinha um negócio em cima do rosto de Moisés. O rosto de Moisés estava brilhante. Alguém pergunta: pastor, é a mesma coisa que está acontecendo aqui? Não, irmãos. Aqui o rosto de Jesus não está brilhando como brilhou o rosto de Moisés. Porque o brilho que estava sobre Moisés era um brilho de fora para dentro. O Moisés estava como que um espelho reprimindo o brilho que vinha de Deus para ele. Diferente do rosto de Jesus, porque o brilho do rosto de Jesus era de dentro para fora. No Moisés estava recebendo luz. Jesus, o seu rosto transformou-se como luz. Qual a diferença, pastor? A diferença é que Moisés está conversando com Deus e Jesus, ele é o próprio Deus. A luz que está resplandecendo no rosto de Jesus é a luz dele. Aquela luz que está escrita lá em João capítulo 1, que diz que Jesus é a luz que veio para iluminar todo homem que veio à terra. A luz de Jesus não vem de outro, a luz de Jesus vem dele mesmo. Ou seja, foi o rosto de Jesus que começou a transfigurar-se. O rosto de Jesus transformou-se como se fosse o sol brilhando de dentro para fora. Por quê? Porque não é que Jesus tenha alguma coisa de Deus, é porque Jesus Cristo é o próprio Deus vivo que desceu dos céus. Nas igrejas cristãs, da cristandade, tem uma imagem de Jesus com o sol na cabeça. Eu já vi uma imagem que se dizem ser de Jesus, com uma luz que desce assim sobre a cabeça de Jesus. E eu preciso dizer que não é o que está acontecendo aqui. Porque no Monte da Transfiguração, Jesus não recebe luz. Pelo contrário, Jesus exala a luz. É como se o seu rosto transformasse. Aleluia. Olha para essa lâmpada aí, olha para essa lâmpada. Posso nem comparar, mas era como se o rosto de Jesus ficasse desse jeito, resplandecendo, transmitindo luz. A luz que estava no rosto de Jesus era a evidência da sua própria divindade. Olha, irmãos, nós recebemos luz de Deus. Os santos que vieram antes de nós, eles receberam luz de Deus. Mas Jesus não. Jesus é a própria luz de Deus sobre essa terra. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus por isso, meus irmãos? E perceba o seguinte, olha só o que acontece, ó. O seu rosto começa a brilhar, e o texto, não sou eu que estou dizendo não, irmão. O texto diz, ó, a aparência do seu rosto e as suas vestes ficaram o que, irmão? Eu não sei se ele estava com a túnica colorida. Eu não sei se Jesus estava usando uma túnica marrom, ou preta,
ou vermelha. Eu não sei que cor era a roupa de Jesus, mas o texto diz que as roupas de Jesus mudaram-se de cor e se tornaram brancas e começaram a resplandecer. Aleluia. Oh, glória a Deus. Você pode dar um glória àquele que é cheio de luz em todas as coisas. Eu estava pensando, meus irmãos, impressionante como todas as vezes em que a Bíblia fala de santidade, ela remete à roupa, né? Como que se roupa tivesse altamente relacionamento com a santidade. Está o texto dizendo, ó, o texto dizendo, Jesus estava cheio de luz, ao ponto de até as suas roupas se transformarem brancas, e ele começou a ficar resplandecente, ele começou a brilhar. Aleluia. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Nesse versículo eu entendo que a luz saiu do próprio Senhor Jesus. Vamos para o 30, verso de número 30, todos juntos bem forte. 1, 2. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias. Perceba, há 2 varões que estão ali conversando com Jesus, o Moisés e o Elias. O Moisés já tinha morrido fazia mais ou menos 1500 anos. Moisés já estava no seio de Abraão. E o Elias já fazia 900 anos aproximadamente que havia deixado essa terra. Eles vieram do mundo dos mortos. O Moisés e o Elias, eles não viviam mais entre os viventes. E quando os discípulos se acordam, vê Jesus, Moisés e Elias. E a pergunta é: por que Moisés e Elias? Por que não outros como Isaías, Jó? Porque é um propósito divino na escolha desses 2 homens, inclusive para ressaltar uma promessa que ele fez à igreja. Por quê, pastor? Porque Moisés já tinha morrido há 1500 anos atrás. Mas quando Moisés reaparece, é como que Deus esteja nos dizendo que o domínio da morte pertence a Deus. Isso reafirma a fé que nós temos na ressurreição dos santos. Isso reafirma a nossa esperança que temos de que quem morre não está no sono da alma, ou como dizem os materialistas, os ateus, que dizem: morreu, acabou. Não, morreu, acabou não. Morreu, já está com Cristo Jesus. Paulo, sabendo que estava prestes à morte, ele disse aos crentes de Filipos, ele disse: eu estou em aperto, não sei se quero viver ou se quero morrer. Se eu viver vai ser bom para vocês, porque eu vou trabalhar e vou ser pastor de vocês. Mas se eu morrer, vai ser incomparavelmente melhor, porque já estarei com Cristo nas mansões celestiais. Quem não lembra o que ele disse para o homem da cruz, para o irmão da cruz? Ele disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso de Deus. Meus irmãos, a morte não é o fim das coisas. A morte é o começo de uma eternidade com ou sem Deus. Tem uma outra coisa também que quero dizer aqui. É porque ali está Moisés e ali está Elias. Os 2 terminaram seus dias aqui na terra diferente. A Bíblia diz que Moisés morreu, como diz o Matuto, né? Morreu de morte morrida. Morreu. Ninguém sabe onde foi que enterrá-lo. A Bíblia diz que os seus ossos foram escondidos, mas ele morreu morrendo. Eu não sei como é isso, que aqui ninguém nunca morreu, né? Mas o Moisés morreu. O Elias não. O Elias não experimentou a morte.
O Elias, ele foi arrebatado, ele foi transladado. Então esses dois personagens, eles terminaram seus dias aqui na terra de modo diferente, um morrendo e o outro sendo arrebatado. Sabe o que é isso aí, irmãos? Isso é uma tipologia perfeita da igreja que passará a eternidade com Deus nos céus. Porque a igreja que passará a eternidade nos céus é composta por aqueles que morreram antes do arrebatamento. Porque nem todos vão experimentar a morte. Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, lá no capítulo 4, ele diz assim: olhem, meus irmãos, não quero, portanto, que sejais ignorantes quanto aos que já morreram, porque nós, os que ficarmos vivos para o arrebatamento da igreja, de maneira nenhuma vamos preceder os que dormem. Pelo contrário, nós seremos arrebatados ao soar da última trombeta, para nos encontrarmos com aqueles que ressuscitarão primeiro, para juntos. Repita comigo: juntos. Juntos nós iremos estar lá no céu. A igreja, ela é composta, a igreja da eternidade, a igreja santa, redimida, é composta por gente que já morreu e é composta por aqueles que serão arrebatados. Quem é que crê no arrebatamento da igreja? Isso é uma evidência clara. Ele escolheu Moisés e Elias justamente para dizer isso. Há também uma outra hipótese de por que ele escolheu esses dois, e eu vou explicar agora. Perceba que ali há três pessoas, Moisés, Elias e Jesus no meio. Irmãos, deixa eu explicar uma coisa para os irmãos. Hoje a nossa Bíblia, ela é dividida em duas partes. Sim ou não, irmãos? Sim, o Antigo e o Novo Testamento. Mas na época de Jesus não tinha o Novo Testamento. Na época de Jesus, a Bíblia era só o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento, hoje a gente chama Novo e Velho, né? Novo e Velho. Eles diziam assim, ó: Moisés e os profetas. Assim como hoje a Bíblia é dividida entre Novo e Velho Testamento, na época de Jesus eles chamavam a Bíblia de Moisés e os profetas, ou a lei e os profetas. Quem não lembra, meus irmãos, do jovem de Lázaro e o rico, né, que morreu? E o rico queria voltar para pregar o evangelho para os seus irmãos, e o pai Abraão disse: não pode. Lá ele tem Moisés e os profetas. Então todas as vezes que aparece Moisés e os profetas, é símbolo, é tipologia bíblica. Por que aqui aparece Moisés e o principal profeta do Antigo Testamento, Elias? Aqui é um símbolo das Escrituras. Moisés e Elias estão conversando com Jesus sobre a sua morte. Sabe o que está dizendo? Que a Bíblia por inteira, tanto a lei de Moisés como os livros dos profetas, falam acerca da morte de Cristo Jesus. Aí olha, Moisés e Elias é a representação das Escrituras. Cristo está prestes a enfrentar a sua morte, e Moisés e Elias aparecem como que dizendo: é necessário, porque a lei e os profetas dizem que tu precisa morrer como um cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Eu sei que o povo não quer um Jesus que morre. O povo quer um Jesus que dá pão. O povo quer um Jesus que ressuscita morto. O povo quer um Jesus que tira diabetes. O povo quer um Jesus que cura pressão alta. Mas não foi para isso que ele veio. Moisés e os profetas, o novo e o velho, a lei, a Torá e os livros do Antigo Testamento anunciam que é necessário que ele venha morrer pelos nossos pecados. Quem está entendendo o que Deus está dizendo aqui essa noite?
Aleluia. Eu quero que você se alegre com essa palavra, irmão. Eu sei que se eu estivesse pregando uma palavra triunfante, profetizando aqui cesta básica, se eu estivesse profetizando carro novo, talvez já tivesse irmão aí pulando no mistério. Aleluia. Mas a palavra de Deus aqui é outra. Jesus veio para morrer pelos teus pecados, porque se você ficar rico nessa terra e não tiver perdão de pecados, você vai passar a eternidade no inferno. Mas se você tiver perdão de pecado, você pode ter sofrido aqui e passará a eternidade com Ele no trono de glória. Você pode dizer amém, irmão? Amém. Vamos para o próximo versículo, verso 31. Vamos lá no 2, hein? 1, 2. Os quais apareceram com glória e falavam da sua morte. Não está valendo não. Todo mundo junto, vamos lá no 2. 1, 2. Eu já expliquei isso aqui, ok, irmãos? Já expliquei. Eles estão ali para quê? Para dizer. É como se Moisés estivesse dizendo para Jesus: Cristo, os livros que eu escrevi, todos eles anunciam a necessidade de um cordeiro, e tu és esse cordeiro. O Elias está ali como que dizendo: todos os livros proféticos, eles anunciam a necessidade de alguém que vem para morrer, e tu és este que veio para morrer. Esse encontro aqui, irmãos, é um encontro de consolo. Esse encontro é como que Deus, o Pai, esteja consolando o próprio Cristo. É como que o encontro ali desse mais convicção a Jesus. Jesus ia enfrentar o Calvário, mas ia enfrentar o Calvário convicto de que ele veio com aquele propósito. E é necessário, porque quando ele desce desse monte, ele diz para os discípulos: vamos, eu vou para Jerusalém, e lá o povo vai me matar. E um deles diz assim: mestre, não diga isso, isso de maneira nenhuma te acontecerá. E ele diz: para trás de mim, Satanás. É necessário que isso aconteça para que se cumpra o que foi dito nos livros de Moisés e nos livros proféticos. Esse encontro com as Escrituras é um encontro de encorajamento. Repita comigo. Diga assim: este encontro com as Escrituras é um encontro de encorajamento. Porque a Bíblia tem poder para isso, viu, irmãos? A Bíblia tem um poder de transformar os nossos medos em encorajamento. E você que está no culto de doutrina, você precisa ser um crente mais encorajado, porque é isso que as Escrituras fazem conosco. Aleluia. Quantas vezes a gente está com medo da missão? Quantas vezes estamos com medo do que está por vir? Mas a gente vai até a Bíblia, a gente vai até as Escrituras, e a palavra de Deus, ela é força para o nosso tutano, ela é força para a nossa alma, ela nos encoraja. Deixa eu dizer uma coisa: se você está acovardado, se você está medroso, se você está temeroso, talvez você precise reencontrar-se com as Escrituras. As Escrituras é como se fosse uma força dentro da nossa alma. Aleluia. Eita Jesus. Quem está entendendo, diga amém. É um encontro de consolo. Consolo não apenas para Jesus, mas consolo também para os discípulos. Os discípulos precisavam viver aquela experiência de fé. Os discípulos precisavam de experiência espiritual, de ter uma visão, de ter uma confirmação. Eu vou dizer aqui só para quem é discípulo: você precisa procurar ter uma experiência com Deus.
Você precisa procurar ter a tua experiência pessoal com Cristo. Por quê? Porque elas são importantes para o momento em que a nossa fé for abalada. Porque em um momento ou outro, nós seremos tentados a querer duvidar. Eu acho que Pedro, quando foi tentado a duvidar, por que o Espírito Santo não trouxe à sua memória aquela experiência da transfiguração? Aleluia. Bem-aventurado é o crente que já teve uma experiência espiritual com Deus. Se você não é batizado com o Espírito Santo, você precisa procurar ter essa experiência do batismo com o Espírito Santo. Pastor, eu já sou batizado com o Espírito Santo. Você precisa ter um sonho espiritual. Você precisa ter uma visão espiritual. Você precisa crescer espiritualmente. Você precisa ter um encontro genuíno, verdadeiro e poderoso com Deus. Tem crente que se acomodou a ser crente. Não, pastor, eu quero ser só do banco mesmo. Não, pastor, eu quero ficar só aqui no meu cantinho mesmo. Eu conheci um irmão no Pacajus, irmão Anísio. Ele dizia assim: eu queria ir para o céu. Se for só para mim lavar o banheiro do céu, eu estou satisfeito. Se eu chegar lá, eu estou satisfeito. Se Jesus precisar alguém para fazer a limpeza lá, eu estou satisfeito. Tem irmão que ele quer só um pouquinho. O problema é porque na hora da tentação esse pouquinho não te vale. Você precisa ter uma experiência maior com Deus. Você precisa crescer ministerialmente. Você precisa ter uma visão. Você precisa ter um sonho. Você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Quem está entendendo o que Deus está dizendo? Vamos para o 32, irmão. Lê bem forte, vamos lá. 1, 2. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. Eu anotei 3 coisas aqui que eu quero dizer. Primeiro, eles estavam carregados de quê, irmão? De sono. Eles estavam carregados de quê? De sono. Eu quero falar aqui, irmão, sobre a realidade da luta que temos com o cansaço físico. Há muitos irmãos que vieram hoje para o culto, mas só vieram porque tem propósito. Porque o seu corpo diz assim: fique em casa hoje. Tem gente que chegou aqui cansado, passou o dia na Jurema, na Tijuca, passou o dia debaixo dos cajueiros, descastanhando castanha. Tem gente que passou o dia em casa, lavando roupa, varrendo casa, cozinhando, lavando, cuidando de menino. Mas veio. E por que veio? Irmãos, como é que nós vamos vencer o diabo? Como é que nós vamos vencer o mundo? Como é que nós vamos vencer o pecado se a gente não se esforça para vencer nem o cansaço do nosso corpo? Os discípulos estão lá cansados e eles se entregam ao cansaço. E eu preciso pregar, irmão, preciso dar a doutrina. E eu não vou levar nada para casa, não. Eu preciso dizer, a gente precisa vencer o cansaço. Não podemos nos entregar ao cansaço. Precisamos vir mesmo cansado. E assim, irmãos, eu vou dizer, a gente também precisa se programar para não cansar. Você não sabe qual é o dia da doutrina? Você não sabe no dia da doutrina? Você não sabe o dia do evangelismo? Por que você acumulou um bocado de trabalho para esse dia? Por que você deixou só um restinho da sua força para Jesus? Porque tem irmãos, ele gasta toda a força que ele tem com as coisas dele. Aí chega aqui, olha Jesus, eu deixei só um tiquinho para ti. É porque Deus é Deus. Porque se Deus não fosse Deus, Deus dizia assim, não, isso aí eu não quero não. Aí canta um louvor desenchavido, viu? Faz um culto daquele, ai Senhor, eu estou aqui só.
Hoje eu estou aqui só o bagaço. Irmãos, o Deus da Bíblia diria a Caim: pois vá para casa, eu não quero esse seu culto, vai não. O Deus da Bíblia é um Deus que não aceita qualquer tipo de sacrifício. Eu sei que tem irmãos que não tem como se programar, são empregado, não manda no seu próprio tempo. Mas tem uns que parece que eles se programam para trabalhar no dia das coisas de Deus. Eita glória! Tem alguém entendendo o que Deus está dizendo aqui? O pastor está pegando pesado, irmão. Olha os discípulos. Irmão, os discípulos estão carregados de sono. Aí quando eles despertam, eles viram a glória naquele lugar. Irmão Mundim, eles nem viram quando a glória chegou. Eles nem viram como foi que aquilo aconteceu. É igual o Jacó, que o Jacó foi para um culto também com sono. O Jacó foi para um culto igual uns caras que eu conheço ali, né? Aí chegou no culto, botou uma pedra na cabeça e disse: eu vou dormir. Quando ele se acordou, tinha lá uma escada, os anjos subiam, os anjos desciam. Aí ele deu-lhe um pulo e disse: vala-me Deus, o Senhor estava nesse lugar, eu nem sabia. Perdeu a bênção porque estava dormindo. Aleluia! Deixa eu dizer uma coisa: no dia da doutrina, no dia de adorar a Deus, se você estiver cansado, você repreenda o Satanás, repreenda o sono e diga assim: para trás de mim, Satanás, eu vou para a casa do meu Deus. Eu não vou perder a bênção por causa da minha canseira física. Venha cansado, mas venha. Aqui Deus vai renovar as tuas forças. Aqui Deus vai restaurar a tua saúde. Eita, eu fico imaginando hoje quantos irmãos estão em casa no sono do pior sono que existe, o sono da negligência. O sono da negligência é o pior. Irmãos, existe um demônio. Pastor, não diga isso. Vou dizer, irmão. Existe um demônio trabalhando só nisso aí. Os antigos gregos chamavam de Morfeu, né? Morfeu é uma divindade que dava sono no povo. Quando eles iam para a guerra, eles clamavam esse demônio. Eles pediam que Morfeu fosse lá e desse sono nos inimigos. Aí os inimigos ficavam tudo com sono, dormindo. E o povo que invocava o demônio Morfeu ia lá e triunfava. Olha, se o Morfeu quiser lhe pegar, você clame o sangue de Jesus e diga: vai para lá, Satanás, eu vou adorar o meu Deus com alegria. Aleluia. Eles estavam carregados de sono. Chegou a glória de Deus e eles não viram. Quando eles despertaram, o negócio já estava lá, ó. Aleluia. Ei, não perca o que Deus está fazendo por causa do sono da negligência. Outra coisa é que naquele altar da oração tinha 2 seres angelicais. Haviam 2 varões dos céus. Irmãos, sabe onde é que os anjos de Deus estão? Sabe onde é que as experiências espirituais estão? Elas estão no altar da oração. Elas estão no altar da oração. Quem entendeu, diga amém. Amém. Vamos para o 33. Vamos para o 33. No 2. 1, 2. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizer. Ora, irmãos, eles perderam a metade do culto dormindo. Acorda, irmão, do teu lado. Diz assim: não durma não, irmão, para não perder o culto. Aí eles
perderam a metade do culto dormindo. Aí quando se acordou, foi falar com Jesus, ó. Jesus, vamos fazer aqui 3 tendas. Vamos prolongar esse culto. Vamos prolongar esse culto aqui. Vamos fazer uma tenda para tu, uma para Moisés e outra para Elias. Mas a Bíblia diz que eles fizeram isso, como é? Não sabiam o que diziam. Você estava falando besteira. No Cearenseis é isso aí. Se a Bíblia tivesse escrito pelo cearense, ali no final, não sabendo o que dizia, está escrito assim, ó. Mas eles estavam falando besteira. Doidice. Não cola essa aí. Eles estão propondo fazer 3 tendas. O que é, pastor, que eles querem? Eles querem prolongar aquela experiência espiritual. Eles estão dizendo assim, ó, o negócio aqui está tão bom, que era para nós morar, era aqui. Era para nós viver aqui. Não é nem para nós sair daqui. Eita glória. Sabe aquele culto, irmão, que está tão bom, que a gente diz assim, pastor, não termina esse culto, nós vamos fazer uma vigília. Mas deixa eu dizer uma coisa, as experiências espirituais, elas são só experiências pontuais. A vida cristã não consiste só de experiências. As experiências, elas têm começo, elas têm meio e elas têm fim. Sabe, jovens, sabe quando a gente vai para o retiro? E lá no retiro é mistério de manhã, mistério de tarde, mistério de noite. 1, 2, 3 dias, 4 dias de retiro. No 3º dia tem jovem chorando. Eu fiz, você está chorando por quê? Ai, pastor, quando eu lembro que eu vou voltar para casa, pastor, não tem como fazer um mês todinho de retiro, não. Ai, pastor, quando eu penso que eu vou voltar para o colégio, eu queria tanto que esse retiro, que o sim, que a escampe fosse a vida inteira. Não, irmãos, a vida não é feita só de montes espirituais. Os montes são experiências pontuais que nos abastecem para a gente enfrentar a caminhada. As experiências espirituais é como posto de combustível. Um carro não pode viver no posto de combustível. Ela vai no posto de combustível, ela completa o tanque para enfrentar a estrada. Aleluia. Você está entendendo o que é que Deus está dizendo? Você está entendendo o que é que Deus está dizendo? Segundo erro dos discípulos é que os discípulos equiparam Jesus com Moisés e Elias. Os discípulos igualam Jesus com Moisés e Elias. Vamos fazer 3 tendas para vocês 3. Para nós não. Nós somos inferiores. Mas vocês são iguais. Vamos fazer uma tenda para cada um. Não, irmão. Jesus não é igual a Moisés. Jesus não é igual a Elias. É o que, pastor? Ele é infinitamente maior. Escreveu o autor aos Hebreus. Está alguém aqui que é maior do que Moisés? Escreveu o autor ao Hebreus. Está alguém aqui maior do que Elias? Irmão, Jesus é maior do que Maria. Jesus é maior do que José. Jesus é maior do que Tiago. Jesus é maior do que João. Antes a gente adorava os santos, os ídolos, até que a gente descobriu que Jesus é maior do que eles todos. Eu estava evangelizando numa cidade do Cariri, o nome Lavras da Mangabeira, e eu preguei para um homem deitado numa rede, falei das promessas dos céus. Eu disse: o senhor quer aceitar Jesus para morar no céu? Ele se levantou com muita dificuldade, sentou naquela redinha, e ele disse: sim, eu quero ir para o céu, porque eu quero ver meu padrinho padecido. Se não fosse trágico, seria cômico, viu, irmãos? Eu quero chegar no céu, que eu quero ver meu padrinho padecido. Eu disse: sim, quando chegar no céu, o senhor vai encontrar todos aqueles que aceitaram Jesus. Ele disse assim: mas eu vou para o céu, quem vai me levar é o padrinho padecido, né? Eu disse: não, a Bíblia diz o contrário. Eu abri a Bíblia para ele e disse em João 6:14, 14:6:
Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu disse: só Jesus é quem leva o homem para Deus. Irmãos, parece piada, mas o homem disse assim: e não é meu padinho padecido que vai me levar, não. Eu disse: não, quem leva é Jesus. O homem se virou, se deitou na rede e disse: então eu não quero ir, não. Eu só quero ir para o céu, se for meu padinho padecido que me levar. Na cabeça desses homens, na cabeça dos religiosos, para eles os santos têm mais poder, para eles Maria tem mais poder, para eles São Pedro tem mais poder. Por isso que eles puram fogueira, por isso que eles acendem vela, é por isso que eles fazem o que fazem, porque eles igualam Jesus com os outros personagens bíblicos. Jesus não é só mais um dos personagens bíblicos. Jesus é o miolo da Bíblia. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não é o que os discípulos disseram quando ele perguntou: Pedro, o que estão dizendo de mim? Estão dizendo que tu és Elias, estão dizendo que tu és João Batista, estão dizendo que tu és um dos profetas. Pedro, e tu está dizendo que eu sou quem? O Senhor não é nada disso. O Senhor é maior do que tudo isso. Tu és o Cristo, o Filho do Deus. E tu, Pedro, eu te digo que tu és pedra, e é sobre esta pedra que eu edificarei a minha igreja. Aleluia. A igreja de Cristo é sustentada não em Pedro, mas na afirmação que Pedro disse. Pedro disse: tu és o Filho de Deus vivo. Eu só sou igreja se eu entender que Jesus Cristo é o único Filho de Deus. Quem pode dar glória a Deus por essa palavra? Vamos para o 34, no 2. 1, 2. Perceba o que está acontecendo. Eles já estão conversando. Vamos fazer uma tenda. Para quem? Para vocês entrar dentro. Aí Deus lá do céu diz assim: não. Aí é Jesus, meu filho. E o meu filho não pode habitar em tendas feitas por mãos humanas. Aí Deus, o Pai, pega a sua glória e desce a glória de Deus para Jesus entrar dentro da glória de Deus, como se o tabernáculo de Deus descesse em forma de nuvem. Os irmãos estão entendendo, irmão? Pedro está dizendo assim: vou fazer uma casinha para Jesus morar dentro dele. Aí Deus no céu disse: não, Jesus não pode morar numa tendinha feita pela tua mão. Jesus mora aqui, ó. Aí Deus desce com a sua glória em forma de nuvem. E os discípulos entram dentro dessa nuvem também. E eu achei isso aqui lindo, irmão. Como um dia eu achei isso aqui tão lindo, sabe por quê? Porque nuvem na Bíblia é símbolo da glória de Deus. Quando Moisés ia falar com Deus, o que é que ficava no meio? A nuvem. Quando Deus disse assim para Moisés: vai, Moisés, vai com esse povo que eu não vou mandar minha bênção. Aí Moisés disse: não, eu só vou se o Senhor for. Pois tá bom, Moisés, eu vou. E como é que tu vai, Deus? Eu vou de duas formas. Eu vou em coluna de fogo de noite, e eu vou em nuvem de dia. A nuvem era a presença de Deus. E Deus disse: Moisés, quando a nuvem se movimentar, eu se movimentando, tu segue a nuvem, porque eu estou dentro daquela nuvem. No Antigo Testamento, ninguém nunca nem sequer colocou a mão dentro da nuvem, irmãozinho. Por quê? Porque no Antigo Testamento a dispensação era diferente. Mas agora, na dispensação de Cristo, a nova aliança, a glória de Deus desce e os santos discípulos entram dentro desta glória. Sabe o que é isso? É porque nos foi aberto um novo e vivo caminho. Agora a gente tem acesso ao Pai. Como disse Paulo: vinde e dizei: Abba, Pai.
Quem aqui já sentiu a presença de Deus? Quem aqui já sentiu a presença de Deus? Isaías, quando estava no templo, viu essa nuvem também, não foi? Essa nuvem encheu todo o templo, mas ele ficou lá embaixo. Aleluia. Meus irmãos, quando a gente entra na presença de Deus, é como que a glória de Deus esteja nos envolvendo. Vamos para o 35, irmão. Estou terminando. Quem aguenta o finalzinho da mensagem, diga amém. Amém. Glória a Deus. 35 no 2, vamos lá. 1, 2. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouve. A voz saiu da onde, irmão? Da nuvem. Essa voz aqui os irmãos sabem quem é, né? É a voz do Pai. O Pai, ele nunca tomou forma. Algumas teofanias no Antigo Testamento, que a gente chama de cristofania, é quando o Pai toma uma forma. Mas aqui o Filho já havia sido encarnado, e aí o Pai se manifesta só com a sua voz. É a segunda vez. A primeira no batismo, quando a voz de Deus diz assim, o céu se abre e a voz de Deus diz: esse é o meu Filho amado em quem eu me comprazo, a ele ouvi. E agora no Monte da Transfiguração, perceba, ali tem 3. Tem quantos irmãos? 3. Moisés, Elias e Jesus. E o Pai aponta para quem? Não é para os 3 não? Singular. Este é o meu filho. Sabe o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo: eu estou rompendo a velha lei, eu estou acabando com a antiga aliança, eu agora estou estabelecendo um novo pacto com vocês, um pacto de sangue através do meu Filho, Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Os irmãos estão entendendo a doutrina, irmão? Está muito pesado assim o assunto, dá para compreender, irmão? É porque a doutrina hoje é cristologia. Cristologia pura, doutrina hoje, irmão. O Pai olha e diz: esse é o meu Filho amado, a Ele vocês escutem. Por isso que eu obedeço a Jesus. Eu não obedeço Maria, João, o Papa. A gente não segue pastores. Nós não seguimos pastores. Se tem alguém aqui que está aqui porque segue o pastor Jaime, pois pare de seguir hoje. Porque a nossa igreja ela não é papal. A nossa igreja é bíblica. Nós seguimos as sagradas escrituras. Eu não estou aqui para fazer seguidores de mim mesmo. Eu estou aqui para fazer seguidores de Cristo Jesus. O Pai aponta para Jesus e disse: esse é o meu Filho amado, a Ele. A Ele. Qual é o verbo aí, irmão? Qual é o verbo? Perceba, a nossa fé não está embasada no que nós vemos. A nossa fé está embasada naquilo que nós ouvimos. A fé não vem pelo ver. A fé não vem pelo que nós vemos. Nós não andamos por vista. O Tomé disse assim: ele ressuscitou? Foi, se eu ver, se eu tocar, eu acredito. Aí Jesus aparece para Tomé e disse: Tomé, homem, deixe de ser incrédulo e seja crente. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. O que é que os irmãos estão fazendo no culto de doutrina? O que é, irmão? É ouvindo! Ouvindo! Tem gente que não quer ouvir, mas graças a Deus, como dizia o pastor Antônio José, bem-aventurados os crentes que não perdem o culto de doutrina. Para terminar, vamos para o 36, né? Para terminar, vamos lá, no 2. 1, 2. Tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada que tinham. Eita, eu vou terminar aqui, viu, irmãos? Preste atenção. A experiência foi tão grande, a experiência foi tão profunda,
Olha, irmão, a revelação foi tão forte que eles ficaram até extasiados. Olha, irmão, a experiência foi tão grande que ele não sabia nem dizer o que é que tinha visto. As verdadeiras experiências, eu até anotei aqui, irmão, vou ler do jeito que Jesus me disse, ó. As mais profundas experiências espirituais das nossas vidas não podem tornar-se pivô para a nossa vaidade. Porque tem irmãos, aqui não tem isso não. Claro que tem, se não tivesse não estava na Bíblia, né, irmão? Que ele quer ter uma experiência com Deus, que é para ele gravar um DVD contando o testemunho da experiência que ele teve com Deus. Tem irmão que quer ter uma experiência com Deus, que é para colocar no WhatsApp. Tem irmão que ele quer ter uma visão, que é para ele soltar a trombeta. Muitas vezes, com a tentativa de se demonstrar mais crente do que os outros. Tem crente que não pode ser usado por Deus, porque se Deus usa, ele se envaidece. Ele quer tocar trombeta, ele quer sair divulgando por aí. Irmãos, as verdadeiras e as mais profundas experiências que temos com Deus, elas geram em nós quebrantamento. As verdadeiras e mais profundas experiências que temos com Deus não é para nos envaidecer, mas é para nos tornar mais íntimos dele. Os discípulos saíram dali tão maravilhados, e os outros perguntaram assim para ele: o que foi que aconteceu lá em cima? E ele dizia assim: eu não sei nem como dizer, porque o que Deus faz para nós são experiências para nós. Quero terminar com essa palavra. Fique em pé para me terminar com essa palavra. Fique em pé para me terminar com essa palavra. Olhe para mim. Você crê que Deus vai te dar experiências espirituais? Você crê que Deus pode te dar sonhos proféticos? Você crê que Deus pode te dar revelações mais profundas? Agora você não pode se envaidecer e nem tocar trombeta. Por quê, pastor? Olha para cá. O crente precisa aprender a ter intimidade com Deus e a guardar os teus segredos com Deus. Você precisa guardar os teus. Tem coisa que é só entre você e Deus. Você não pode se acordar de madrugada para orar e fazer assim, ó, de joelho dobrado. Dá certo, dá, irmão? Hã? Aí lê a Bíblia e fala assim, ó. Quem está entendendo o que Deus está dizendo? Tem um hino que a gente cantava antigamente: o crente tem segredo com Deus, né? Amém, meus irmãos? Feche seus olhos e incline sua cabeça. Os jovens precisam ficar aí 2 minutinhos só, viu? A mocidade fica 2 minutinhos. Querido Deus, nós queremos agradecer pela palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração essa noite. Pai, nós entendemos que precisamos ter experiências mais profundas contigo. Precisamos lembrar que o Senhor é o centro da nossa fé e que todas as escrituras apontam para Cristo, e a tua obra principal foi o Calvário. O Senhor não nos veio para nos dar saúde. O Senhor não nos veio para nos livrar da diabetes, da pressão alta, da obesidade, da doença. O Senhor nos veio para nos dar vida eterna no céu de glória. Esse é o maior presente que o Senhor tem para nós. E se o Senhor não nos der nada aqui embaixo, mas se o Senhor nos der a salvação aí em cima, o Senhor nos deu a melhor coisa que o Senhor poderia nos dar. Pai bendito e eterno, receba a nossa gratidão e nos abençoe em tudo. Nos leve em paz para os nossos lares. Nos dá um restante de final de semana abençoado, de gozo e comunhão contigo. E que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que é a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, que é a comunhão e as consolações,
o poder e a virtude do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Todos dizem amém. Saudai uns aos outros com a paz do Senhor.